Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Olha, eu nunca soube o que realmente aconteceu no passado da minha mãe. Ela nunca foi de falar muito sobre a sua vida, sabe? Mas sempre deixava claro que não iria criar filho de mãe solteira. E se caso acontecesse, ela nos colocaria, na rua. E não importava o quanto a gente tentasse entender o porquê daquilo ou o que realmente aquilo significava. Porque não havia diálogo entre nós. Eram só alertas e mais alertas. E tudo piorou depois que o meu pai foi embora, inventando uma viagem de trabalho. E a mamãe então se tornou mais dura, sabe? Mais resistente a todas as mulheres. E não era só crítica não, viu? Era um julgamento pesado. E aquilo chegava a ser chato demais, porque a única que nunca errava e era sempre a perfeita era ela. E eu vivia pisando em ovos com a mamãe. Morria de medo da boca dela, principalmente quando ela via algum garoto no portão. Olha, arrumar namorado em casa era arrumar briga, porque a mamãe simplesmente não aceitava. Ela sempre tinha um argumento atrás do outro, um julgamento disfarçado de preocupação que nunca acabava bem. A Giovana batia de frente com a mamãe e afirmava que não ia parar de viver por causa das suas frustrações. E um dia minha irmã levou um tapão na cara para aprender a respeitar. Olha, na verdade, o que eu mais queria mesmo era terminar os meus estudos, arrumar um emprego e alugar um cantinho só meu. Um lugar onde eu pudesse viver em paz, sabe? Porque o clima em casa não era bom. Estava sempre carregado e a gente mal conseguia conversar sem que surgisse uma crítica, uma afirmação de que se engravidássemos o nosso destino seria a rua. Aquela era a única preocupação da mamãe. A Giovana, minha irmã, acabou conhecendo um rapaz, o Albert. E ele não era como os outros que passavam pela porta da nossa casa e, desapareciam rapidamente. O Albert se apresentou de cara como quem já sabia o que queria. E disse que queria um relacionamento sério, que já tinha um bom emprego e estava terminando a faculdade. E eu pensei, esse aí, é corajoso ou maluco, porque enfrentar as birras da mamãe não era para qualquer um. Olha, a minha mãe não se derreteu de amores por ele, nem por um segundo, mas concordou que eles namorassem, mas as condições foram claras. O Albert tinha horário para ir embora e se caso ele se atrasasse um pouco, ela se levantava e ficava em pé na porta esperando ele, se tocar. Dar um beijo na minha irmã? Imagina! Só se a mamãe não visse, mas se ela pegasse, a explosão acontecia, como se aquilo fosse uma coisa mais indecente do mundo. E por isso eu comecei a entender que arrumar namorado em casa era arrumar um problema, uma confusão para a cabeça. A minha mãe nunca dava espaço para a gente ser feliz sem que tivesse um preço a pagar. E a Giovana pagava um alto preço, porque ouvia noite e dia a mamãe dizer que se ela engravidasse, a rua seria o seu destino. Bom, o Albert era um rapaz calmo e eu até ficava impressionada com a paciência dele, porque, sinceramente, a mamãe não facilitava em nada. Ele não discutia com ela, não tentava
tentava forçar nada, levava tudo na esportiva, como se fosse normal ser tratado daquele jeito. E uma coisa era clara: ele gostava da minha irmã. Não era só um namorado qualquer, era visível o quanto ele se importava. E sabe de uma coisa? Ele fazia de tudo para agradar, para mostrar que estava ali para algo sério. E por mais que ela não fosse fácil, ele insistia. A Giovanna era bastante tinhosa, viu? Bom, enfim. Com o tempo, a minha irmã começou a mudar. Ela já estava assim cansada daquela coisa toda, sabe? De ter um namorado, a mãe pegando no pé. E então ela começou a sair com outros garotos sem ele saber. E ele, na ingenuidade dele, ainda acreditava que estava tudo bem, fazia planos. E a minha irmã já não estava, nem aí, de corpo nem de alma. E eu que via tudo aquilo, não conseguia evitar de sentir uma dó imensa dele. Porque o Albert não merecia ser tratado daquele jeito. Não merecia estar com alguém que não sabia o que queria. E quando eu tentava falar com a Giovanna sobre o assunto, ela não queria nem saber. Me mandava cuidar da minha vida como se eu fosse a última pessoa com direito de opinar o que ela fazia ou não fazia. Mas eu sabia que estava errado, sabe? Eu sabia que o Albert não merecia aquele tipo de tratamento. Só que no fundo, o problema não era só ela nem ele. Era a nossa casa, o que a mamãe fez com a gente, com a forma como ela nos ensinava errado. E sabe, eu sentia que no fundo, todos nós estávamos tentando entender o que era certo em um mundo onde a nossa mãe só nos ensinou a viver com medo de errar. E o namoro da Giovanna com o Albert seguiu assim por quase um ano. Enquanto isso, eu estava focada em outra coisa: conseguir um emprego. E antes de terminar o ensino médio, eu consegui arrumar um trabalho. E com isso, eu fui transferida para a noite. Sabe, estudar à noite era um sonho para mim. E junto com a realização desse sonho veio o meu pesadelo. Um rapaz da minha sala começou a cismar comigo. Ele me importunava assim constantemente. Me fazia até me sentir desconfortável. Olha, ele me olhava de um jeito, sabe, que eu não gostava. Falava coisas obscenas e eu tentei ignorar. Mas ele não parava. E depois de um tempo eu não aguentei. E fui até a diretoria, conversei com a diretora, 2 vezes. Pedi para ela tomar uma atitude, mas nada aconteceu. Olha, mas a gota d'água foi quando ele tentou me agarrar dentro da sala de aula, durante a troca dos professores. E ninguém fez nada, nenhum dos alunos se levantou para me ajudar e ainda riram, dizendo que era brincadeirinha, que eu estava exagerando e que eu estava sendo dramática. Olha, e eu novamente fui à diretoria e contei o que tinha acontecido, mas eu não sabia por que ninguém fazia nada. E um dia eu não aguentei mais e decidi comentar com a minha mãe sobre o rapaz da escola, sobre o que tinha acontecido, na tentativa de encontrar algum tipo de apoio, sabe? Uma palavra que me fizesse sentir que eu não estava sozinha. Mas eu mal comecei a contar e ela não deixou eu nem terminar. E disparou que se eu não tivesse dado confiança, nada daquilo estaria acontecendo e a culpa não era dele não. Era minha, que tinha provavelmente insinuado alguma coisa. E sabe, o pior de tudo
foi que ela falava tanto, tanto, com tanta convicção, que eu até comecei a duvidar de mim mesma. Olha, eu me arrependi até o último fio de cabelo por ter aberto a minha boca. Naquele instante, eu desejei nunca ter tocado naquele assunto. E em vez de conforto, em vez de apoio, eu tinha ganhado mais julgamento, mais reprovação. Olha, eu sabia que ela não entendia, mas a dor de não ser ouvida por quem mais eu esperava, aquilo foi como uma facada no peito. Sabe, na última semana de aula, eu me lembro de ter pedido para ir ao banheiro. Eu estava desesperada, apertada demais para esperar a aula acabar. E para minha surpresa, quando eu comecei a lavar as mãos, ele apareceu na minha frente, dizendo que eu não teria como escapar dele. E poderia gritar que ninguém iria me ouvir. Olha, as palavras dele soaram como uma ameaça, mas ao mesmo tempo, o que mais me assustou foi o tom de certeza. Era como se ele soubesse que ninguém nos ouviria, como se eu estivesse completamente sozinha naquela situação. E ele se aproximou de mim e eu fiquei em pânico. Tentei reagir, tentei correr, mas no fundo eu sabia que não adiantava. Ele já estava ali, bloqueando a porta, me cercando de uma maneira que não dava para sair. E eu gritei algumas vezes, o mais alto que pude, mas parecia que a minha voz não existia ali, porque ninguém veio me socorrer. Era como se as paredes do banheiro tivessem engolido o meu grito. E eu lutei, tentei me defender, mas ele me segurava com uma força. E cada movimento que eu fazia, ele ficava mais agressivo e mais cruel. E o pior aconteceu ali, naquele banheiro sujo, sem ninguém para me ajudar. Olha, ele abusou de mim. E todo o medo, toda a angústia, toda a dor que eu senti naquele momento foram esmagadoras. Eu queria desaparecer, queria não estar ali. E quando ele finalmente saiu, eu fiquei ali sozinha, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. E o meu mundo desabou. Eu fiquei em um estado de choque, sabe? Sem palavras, sem coragem para falar com ninguém. Eu estava ali, de pé, mas não me sentia mais presente. Era como se eu tivesse me desconectado de mim mesma. E o pior de tudo foi que depois que aquele monstro fez o que fez comigo, o mundo ao meu redor continuou indiferente, sabe? As pessoas começaram a entrar no banheiro, conversando como se nada tivesse acontecido. E ninguém, absolutamente ninguém, parecia perceber o meu estado. Eu era invisível. Eu não conseguia entender como algo tão horrível pudesse acontecer. E ainda assim, a vida continuava para os outros, como se eu fosse uma sombra sem valor. Bem, eu consegui de alguma forma voltar para a sala de aula. Eu me arrastei até lá, tentando manter a aparência, tentando não deixar transparecer o que havia acontecido. Porém, ao ver a cara daquele canalha, tudo veio à tona. O choque, o medo, a raiva, tudo de uma vez só. E eu acabei desmaiando. E eu fui levada para a diretoria. A diretora me olhou, perguntou o que eu tinha. E entre as minhas lágrimas e um nó na garganta, eu falei quase que sussurrando que o rapaz da minha sala tinha mexido comigo. Mas a resposta dela foi como um tapa no meu rosto.
Ela me ignorou totalmente, fingindo não entender o que eu estava falando, e respondeu que já estava ficando feio a minha perseguição. Nossa, eu confesso, eu fiquei sem reação. Como assim? Como ela podia me tratar daquela forma? Aquela mulher que se dizia autoridade, que deveria me proteger, estava me culpando por algo que eu não tinha causado. Era como se a dor que eu sentia fosse nada mais, nada menos do que uma piada, uma invenção da minha cabeça. E ela me dispensou como se fosse algo simples, sabe? Como se eu pudesse simplesmente esquecer. E me mandou para casa, desejando que o ano seguinte eu evoluísse e parasse de perseguir os rapazes. Olha, quando eu saí da escola, o peso daquilo tudo me esmagou ainda mais. E a sensação de estar sozinha, sabe? De não poder confiar em ninguém, de ver o meu sofrimento sendo minimizado por quem deveria me proteger, foi a parte mais cruel de tudo. E eu prometi para mim mesma que não falaria mais sobre aquele assunto com ninguém. Mas eu não consegui esquecer. O que ele fez, o que aconteceu naquele banheiro, se repetia na minha mente, como um filme sem fim. Cada noite os pesadelos se tornavam mais intensos. E eu não conseguia mais sair de casa sem sentir uma ansiedade esmagadora, como se o mundo lá fora fosse me devorar. E cada passo fora do meu quarto parecia um desafio. E esse medo foi tomando conta de tudo. E eu me fechei ainda mais. Me afastei de tudo e de todos, achando que se eu me mantivesse longe, talvez eu conseguisse me proteger. A dor que eu sentia, sabe, parecia me enfraquecer. E a vergonha, então, a vergonha de não conseguir seguir em frente, me fazia acreditar que eu estava errada por estar daquele jeito. Eu não tinha forças para lutar. Eu não tinha forças nem para viver a vida que antes parecia tão promissora. Foi então que a empresa onde eu trabalhava me dispensou. Olha, como eu não era registrada, então quando eles souberam da minha ausência, simplesmente me deixaram ir sem mais nem menos. E eu não pude nem sequer receber os meus direitos. E em casa ninguém notou o meu comportamento. A mãe apenas dizia que eu precisava arrumar um outro emprego, já que aquele não tinha dado certo. E conforme os meses foram passando, eu comecei a perceber que algo estava diferente. O meu corpo, por exemplo, estava mudando. O meu ciclo menstrual estava irregular mais do que o normal. E eu tentei ignorar, sabe, mas não dava mais para empurrar debaixo do tapete. E o medo tomou conta e uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Uma mistura, sabe, de pânico, de angústia. E eu, sem coragem de contar para a mamãe, em um impulso, fui até a farmácia e comprei um teste de gravidez. E o resultado não mentiu, positivo. E eu senti uma descarga elétrica no meu corpo. Eu fiquei ali parada, olhando para aquelas 2 linhas no teste. Olha, era real, eu estava grávida. E quem iria acreditar em mim? Quem iria acreditar que aquela gravidez era fruto de um estupro? E quando a minha barriga começou a crescer, não havia mais como esconder a gravidez. Eu sabia que seria difícil, mas me preparei para enfrentar o pior: ter que contar para minha mãe. Eu achei que talvez, ao abrir o meu coração,
ela pudesse me entender ou pelo menos me ouvir. Mas quando finalmente eu consegui reunir coragem e chamei a minha mãe para uma conversa, o que aconteceu foi algo que eu nunca imaginei. Eu tentei explicar tudo, falar sobre o que havia acontecido com aquele rapaz, como ele tinha me forçado, como ninguém me ajudou, como eu estava perdida e sozinha. Mas, ao invés de compreensão, eu recebi foi uma avalanche de acusações. A minha mãe me chamou de mentirosa, safada, disse que eu havia feito aquilo várias vezes com o rapaz, porque uma vez só não daria para engravidar. E ela me excomungou da vida dela, me deixou de lado e o pior de tudo, colocou a Giovana contra mim. A minha irmã, que antes eu via como um apoio, passou a me olhar com desprezo, com uma raiva que eu não conseguia entender. Ela acreditou nas mentiras da minha mãe e passou a me tratar como se eu fosse um erro que ninguém mais queria por perto. E foi dentro da minha própria casa que eu comecei a ser humilhada. Eu já não tinha mais forças para rebater as ofensas e ficava ali como uma espectadora da minha própria desgraça, assistindo a minha própria família me esmagar com palavras, com gestos, como se eu fosse uma pessoa sem valor. E foi então que um dia algo inesperado aconteceu. O Albert, o namorado da minha irmã, que até então tinha tentado evitar o conflito, não aguentou mais ver como eu estava sendo massacrada. Eu ouvi ele repreendendo a Giovana, dizendo que ela não tinha o direito de falar comigo daquele jeito, que se ela não entendesse o que eu estava passando, ao menos deveria ter respeito. Olha, aquele momento foi como um raio de esperança no meio da escuridão. Mas, infelizmente, não durou muito, porque a Giovana e o Albert começaram a discutir, porque ele não aceitava o jeito que a minha mãe e a minha irmã me tratavam. E de tanto a mamãe jogar na minha cara que não queria uma filha mãe solteira dentro de casa, ela cumpriu a promessa e pegou as minhas roupas e mandou eu sair, ir para qualquer lugar, menos ficar ali, porque ela não suportava mais nem olhar para minha cara. E eu implorei para que ela não fizesse aquilo, porque eu não tinha para onde ir. E ela mandou eu ir atrás do meu macho, do homem que tinha comido a carne e que deveria roer o osso. E eu fiquei ali chorando e ela gritando feito uma louca. Olha, naquela tarde o clima dentro de casa pegou fogo, porque a Giovana e o Albert estavam na sala quando ouviram a gritaria da minha mãe e diante disso eles apareceram na porta, tentando entender o que estava acontecendo. E a mamãe, como sempre, me crucificou. E o Albert não se calou. Ele se levantou imediatamente ao meu favor e disse que aquilo que ela estava fazendo era loucura e que uma mãe jamais expulsaria de casa uma filha. E a mamãe não gostou nem um pouco e pediu para que ele não se metesse na nossa família e que de mim cuidava ela, e ele e nem ninguém tinham nada a ver com aquilo. Mas o Albert, ainda irritado, tentou mais uma vez intervir, mas eu implorei pedindo para ele não brigar mais com a minha mãe e nem com ninguém por minha causa. E antes que a situação piorasse, eu decidi que era hora de ir embora. E foi então que eu peguei as roupas que a mamãe havia jogado em mim e abracei tudo como pude, porque
eu não tinha malas para colocar aquilo, e então eu saí sem olhar para trás. Sinceramente, eu estava perdida, sem saber para onde ir. Olha, eu não tinha ninguém para quem correr, ninguém que pudesse me oferecer abrigo ou mesmo uma palavra de conforto. Olha, eu fui andando sem me importar para onde os meus passos me levavam. A minha cabeça estava uma bagunça. E foi então que eu ouvi o som de uma moto acelerando atrás de mim. E o meu coração até disparou de susto. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi o meu nome ser chamado. Era o Albert. Ele parou a moto ao meu lado e desceu rapidamente, tirando o capacete e perguntando para onde eu estava indo. E eu respondi que eu não sabia para onde, porque eu não conhecia ninguém que pudesse me abrigar. E foi então que ele pediu para eu subir na moto que ele me levaria para um lugar seguro. Mas eu recusei. Eu falei que não, que era melhor ele não se envolver naquilo, mas ele insistiu, pediu para eu confiar nele. Olha, para ser bem franca, eu não sabia nada sobre o Albert. A gente conversava pouco, ele não era de ficar falando sobre a sua vida, sabe? E por isso eu tive até um pouco de receio, mas de tanto ele insistir, eu resolvi confiar. Além do mais, o que eu tinha a perder? E foi então que eu subi na moto e a gente só parou quando ele estacionou em frente à sua casa. O Albert me ajudou a descer da moto e falou que ali eu podia ficar até as coisas se ajeitarem e que ele iria me tratar como uma irmã e que eu não precisava ter medo dele. Olha, o Albert foi a luz no meio da escuridão que eu estava vivendo, sabe? Ele cuidou de mim como ninguém jamais tinha cuidado antes. Não só ofereceu um teto, mas também me deu o apoio que eu precisava para começar a me sentir gente de novo. Ele se tornou tudo para mim. Pai, mãe, irmã e, mais importante, uma família de verdade. Mas nem tudo ficou em paz por muito tempo, porque quando a Giovana descobriu onde eu estava, foi como jogar gasolina na fogueira. Ela apareceu na casa do Albert acompanhada da mamãe e as duas começaram a gritar afirmando que nós dois tínhamos um caso e ele era o pai da criança. Olha, foi uma baixaria só. E eu fiquei tão atordoada com a cena que eu não conseguia dizer uma palavra, mas o Albert não deixou por menos. Ele me defendeu. E como as duas não deram uma trégua, o Albert decidiu alugar uma outra casa em um outro bairro e a gente se mudou. E durante os meses da minha gestação, o Albert foi mais do que um apoio. Ele foi um guia me orientando e pedindo para eu amar a criança, porque ela não tinha culpa de nada. Bom, no começo foi difícil ouvir aquilo. Eu ainda me sentia invadida, suja. E o pensamento de que havia um bebê crescendo dentro de mim era mais assustador do que reconfortante. Mas o Albert tinha paciência. Ele nunca me pressionava, só me incentivava dia após dia a ver as coisas de um jeito diferente. E sabe, essas conversas que no início eu ouvia com ceticismo começaram a entrar no meu coração. E aos poucos eu fui deixando o medo e a rejeição darem espaço para um sentimento novo e mais suave. E foi então que eu comecei a me imaginar segurando o meu bebê, vendo o rostinho e cuidando dele.
E quando meu filho nasceu foi uma emoção só. Durante todo o tempo, a única pessoa que esteve ao meu lado foi o Albert. Ele nunca saiu do meu lado e por isso eu o chamei para ser o padrinho do meu filho e ele aceitou. Olha, o Albert cuidou de nós como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele nunca pediu nada em troca e me incentivava assim que o Leandrinho desmamasse voltar a ter a minha vida, estudar, trabalhar. E eu gostei de saber que tinha alguém que se importava comigo e agora com o meu filho também. Bom, o tempo passou e, como tudo na vida, as coisas começaram a se ajeitar aos poucos. O Leandrinho desmamou e eu finalmente consegui uma vaga na creche para ele. E com a vaga garantida, era hora de procurar um emprego. E foi aí que o Albert imprimiu alguns currículos e me explicou como eu deveria me comportar em uma entrevista, já que ele era craque naquilo. E quando uma empresa me chamou para uma entrevista, eu consegui me sair bem e fui contratada. O Albert e eu nunca tivemos nada. Nos tratávamos como irmãos. Ele, lógico, o irmão mais velho. E um dia, enquanto ele mexia em algumas caixas, eu vi um monte de fotografias antigas, sabe? E perguntei quem eram aquelas pessoas. Olha, ele nunca era de compartilhar sobre o seu passado. E pela primeira vez, ele começou a falar. E disse que eram a mãe, a irmã, o pai, os primos. E foi falando. E começou a contar uma história que eu nunca imaginei. O Albert disse que ele e a irmã, eram grudados. E como os pais trabalhavam, ele era o responsável por ela. Mas um dia, as coisas não saíram como planejado. A irmã queria muito ir à represa, mas como ele sabia que era perigoso, vivia dizendo não para ela. E teimosa como ela, foi mesmo assim, com umas amigas escondidas, e nunca mais voltou. E o Albert começou a chorar, afirmando que aquele foi o pior dia da vida dele, porque depois daquele dia, nunca mais nada foi igual. Os pais não foram mais os mesmos e nem ele. E uma culpa passou a tomar conta. E por isso se mudou para São Paulo, achando que as lembranças desapareceriam. Mas elas continuavam ali. E quando Albert terminou de contar sobre a irmã dele, ele disse que eu lembrava muito ela. E quando me viu sozinha, passando por todas aquelas coisas, ele sentiu que precisava fazer algo por mim. E fazer aquilo por mim era como fazer para a própria irmã dele. E o tempo passou de uma forma surpreendente e tranquila, apesar de todas as tempestades que já havíamos enfrentado. Olha, não éramos irmãos de sangue, claro, mas éramos sem dúvida uma família. E ninguém acreditava que não éramos parentes. E quando eu me casei, ele me levou ao altar. A minha mãe e a minha irmã, eu não tive mais notícias. Elas seguiram as suas vidas e eu a minha. O Albert também se casou e a nossa família cresceu. E até hoje ele me chama de Maninha.